Olá a todos, eu vou fazer mais um vídeo de apelo, eu vou fazer um apelo. Eu acho que muitos já me conhecem, eu sou adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia, como o próprio nome diz. Esperando a volta de Cristo e acreditando que o sábado é o santo dia do Senhor, assim conforme ensinam as escrituras. Sem pretextos, sem isolar textos, é o sábado, está no mandamento de Deus, pronto. Simples e objetivo. Eu estou fazendo um apelo ao meio cristão. Não só evangélico, enfim, mas ao meio cristão. Acreditou em Cristo, tá valendo. Mas assim, não tá valendo de qualquer jeito, né? Porque a palavra a Bíblia é a palavra de Deus e a verdade é uma só. Olha o que diz Apocalipse 18:4. Vou ler ali, ó. Tô aqui com a Bíblia aberta. 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não serem participantes dos seus flagelos. Desde a queda, desde Adão e Eva, a gente vive num conflito contra a própria lei de Deus. Meio cristão evangélico, pelo amor de Deus, parem de pregar contra a lei de Deus. Parem de dizer que são salvos pela graça e por isso não precisam guardar mandamento. Salvos pela graça? Sim, correto. Mas que não precisa mais observar mandamento porque foi salvo pela graça. Cristo, ele não morreu para nos tornar desobediente. Muito pelo contrário, ele morreu porque a gente se tornou desobediente. Se fosse para abolir mandamento, lei, como a maioria das denominações ensinam, Cristo não precisava ter morrido no nosso lugar, não precisava ter pago o preço. A graça, afinal, para que ela veio? Para nos tornar desobedientes, será? Aí a gente vê muito líder religioso pregando contra a palavra de Deus, contra. Que somos salvos pela graça, então se eu obedecer, estou indo pelas obras. Não, a gente não obedece pelas obras, a gente obedece pelos méritos de Cristo, que morreu por nós. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. E se você for ler Mateus 5, ele fala que veio para cumprir, não para abolir. E ele é o nosso exemplo. Mas ele cumpriu, agora a gente não precisa mais obedecer. Será? Olha a confusão que o diabo está fazendo. Sabe qual foi a artimanha que mais deu certo do inimigo? Porque antes dos impérios, o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos. Quem não obedecesse à igreja era perseguido. E quem estudava a Bíblia sabia que a igreja não estava de acordo, então era perseguido e morto. Aí com Constantino, ele se infiltrou na igreja, né? Acabou, e Constantino era pagão. Acabou introduzindo o paganismo e toda a mentirada que até hoje a gente vê na igreja e deu super certo, né? Fez uma salada e misturou a verdade com mentira. Então, doutrinas absurdas, pagãs e abomináveis, né? Como imortalidade da alma, um inferno que tá lá pegando fogo para mandar as almas condenadas lá eternamente. Isso é tudo loucura. Adoração de imagens de escultura, que Deus proíbe no segundo mandamento, é um absurdo. O morto está dormindo, a própria Bíblia relata, fala que quem morre perece todos os pensamentos e sentimentos e fica aguardando o dia do juízo. Morreu, acabou. Não tem alma penada, ninguém está no céu, ninguém... Eu posso dizer que está todo mundo no inferno quem morreu, porque o inferno, se você for ver a original inferno, ele é um lugar escuro, silêncio. Então, agora que o diabo está lá para atormentar quem morre e vai para o inferno, isso aí é uma ideia diabólica mesmo, é dele mesmo. Porque ele sempre quer manchar o caráter de Deus. Então vamos prestar atenção, meu evangélico, pelo amor de Deus, mundo cristão. Parem de pregar contra a lei de Deus, que foi abolida, que estamos no Novo Testamento, estamos na Nova Aliança. O que é a Nova Aliança? Deus vai imprimir a sua lei na mente e no coração humano. Essa é a Nova Aliança. Imprimir a lei de Deus, os 10 mandamentos. Vai lá em Êxodos 20, do 3 ao 17. Abre tua Bíblia e leia. Lei moral de Deus, que não foi abolida e nem mudada. A Igreja Católica foi lá e mudou, mas isso é profético. Isso é profético. Leia Daniel 7:25,
Aí abre a tua Bíblia em Apocalipse 17, que dá a descrição da grande meretriz. E a grande meretriz é a prostituta, né? A grande, e as suas meretrizes. Quem são as meretrizes? Todas aquelas igrejas que seguem a mãe, mesmo que sejam contra elas. Mas, por exemplo, você é evangélico, mas guarda o domingo? Então você está seguindo a Babilônia, a confusão. Toma cuidado, vamos tomar cuidado, meu evangélico. Cuidado em pregar que Deus aboliu a lei, porque não aboliu com Cristo na cruz. O que Cristo aboliu na cruz foram os rituais, as cerimônias que apontavam para ele. Quando ele veio e morreu na cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, dando acesso direto a Deus. Quando a gente ora, é direto para Deus com a intercessão de Cristo. É simples assim. Antes, tinha que fazer todos aqueles rituais, que hoje são desnecessários. Outra coisa, Cristo não morreu para purificar porcos. Nenhum tipo de carne impura, tá? Que tem alimentos e alimentos. Eu até estava tendo uma discussão num postado lá do Facebook. Que não chame de impuro o que Deus purificou. Nesse sentido, quando as pessoas leem lá Marcos 7, eles isolam textos. Que Deus tornou puro todos os alimentos. Quando você come sem lavar as mãos, não contamina tanto quanto o que sai do coração humano. É nesse sentido que ele quer dizer. Comer alimentos. Deus purificou todos os alimentos no sentido que, se eu esqueço de lavar a mão e vou comer, não me prejudica tanto. Agora, ele não está se referindo à carne de porco. Que ele liberou porco, caranguejo, camarão, molusco, todas essas coisas aradas, lixo que o ser humano transformou em comida. Vai lá na lista de Levíticos 11, vê o que pode e não pode comer. Na verdade, a carne devia de ser abolida já, né? Porque a alimentação original do ser humano está lá em Gênesis 1:29, antes da queda. Que são verduras, vegetais, frutas e cereais e tudo mais, né? A carne não faz parte. Mas nessa questão, cada um sabe de si. Agora, cuidado com texto fora do contexto e pretextos. Líderes religiosos. Uma responsabilidade maior pesa sobre as costas de vocês. Cuidado. Para de enganar o povo. Para de iludir. Aí é o caminho largo do diabo, né? Não precisamos fazer mais nada porque Cristo fez. Continuamos desobedientes. Que nem os antediluvianos. Bebendo, comendo, casando e dando-se em casamento. Não, acorda, povo. Acorda que Cristo está às portas. E temos que levantar o estandarte da verdade bem alto para que todos vejam. As 3 mensagens angélicas, proclamar. Eu acho que o povo aqui, a primeira aqui, ó, primeira, segunda e terceira, que manda adorar o Deus verdadeiro, aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, que é identificado lá no sábado. Se você for ver lá no mandamento do sábado, o 4º mandamento da lei de Deus que fala, e adorai, santificai os meus sábados, porque em 6 dias o Senhor fez tudo e no 7º descansou. E a segunda voz que fala que caiu a grande Babilônia, mãe, é confusão. A que se diz cristã e fala como dragão. Vestida com pele do cordeiro e fala como dragão. E que a gente não precisa nem esconder mais, que está explícito, né? Que é a Igreja Católica Romana. Que se você for ver a doutrina da igreja, que se diz cristã, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ensina tudo errado. Tudo errado. E daí entra a terceira mensagem angélica que diz, né? Que se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte e na mão, esse também beberá. Esse também vai beber do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura de misericórdia. O que isso quer dizer? Marca. Sinal, selo. Sábado, domingo. Quem aceitar o domingo como dia do Senhor vai ter problemas. Vai ter problemas. Porque não é o domingo, dia do Senhor, é o sábado. Sempre foi, sempre será. Então presta atenção, estuda a Bíblia. Para de seguir líder religioso. Estude a Bíblia.
Faça que nem os bereanos que iam na palavra para ver se realmente estavam de acordo com o que era ensinado para eles. Entendeu? É simples assim. Mundo cristão, vamos despertar para a verdade. O tempo se aproxima, Jesus está às portas. Vamos acordar. Tenha um bom dia.